vocês? Eu sou a professora Stephanie e hoje, aqui nesse vídeo, você vai aprender a escrever uma redação sem saber nada sobre o tema. Vem comigo! Seguinte, população brasileira! Sabe essa cena de você fazer dezenas de redações o ano inteiro, se preocupar muito com vários e vários temas e aí justamente no dia da prova você chega para sentar e fazer seu Enem, sua redação de vestibular e cai um tema que você não fazia ideia do que falar sobre? Que você não treinou nada, nem perto parecido? Bate o desespero, não bate? Já aconteceu com vocês? Conta aqui embaixo pra mim. Acontece com todo mundo, todos os anos. Inclusive já aconteceu com alunos meus. E eu já ouvi muitos relatos por aí de gente que ficou desesperada, que foi embora da prova, que teve caganeira. Teve gente que ficou desesperada e começou a chorar no meio do vestibular. Gente, isso desestabiliza qualquer um. E eu não quero mais isso pra sua vida nunca mais. E é por isso que hoje você vai aprender uma técnica que eu desenvolvi para acabar com esse medo de uma vez por todas. A técnica se chama técnica do planejamento guiado. Foi uma técnica que eu desenvolvi para todos os meus alunos terem facilidade de escrever sobre qualquer tema. Então, primeira coisa, separa papel, separa caneta, porque agora você vai anotar bastante coisa. Bom, a técnica do planejamento guiado consiste em você utilizar a coletânea textual, aqueles textos motivadores que já vêm na prova de redação, a seu favor. Você vai usar todos aqueles textos e vai fazer perguntas-chave, perguntas certas para extrair daquele texto que você precisa, sem usar nada que está escrito no texto, porque a gente sabe, não é mesmo? Não pode ficar usando coletânea textual na redação do Enem. Então, como que a gente vai fazer esse barangandã? Primeiro, a gente vai ler a coletânea textual todinha. Normalmente, por exemplo, um texto do Enem, ele traz 4, 5 textos de apoio, textos que eles chamam de motivadores. A gente vai ler esses textos. Depois, a gente vai aplicar a técnica do planejamento e a gente vai fazer perguntas. Se liga nas perguntas. Primeira, qual é o problema que eu posso enxergar por trás dessa temática? Qual é o problema que existe? Ou melhor, quais são os 2 problemas diferentes que existem sobre essa temática? Se você não conseguir achar isso fácil, não tem problema. Você vai ler o texto 1 e o texto 1 vai te dar indícios de que existe um problema. Ou você vai ler o texto 4 e por trás do texto 4 você vai desconfiar e vai falar peraí, algo está errado aqui, não está tudo bem. Se tivesse tudo bem, não tinha tema do Enem. O tema do Enem sempre retrata um problema, não é mesmo? Então você sempre vai desconfiar e vai tentar puxar dali um problema. Primeiro passo feito. Depois que você encontrar um problema, você vai fazer as perguntas. Qual que é a causa desse problema? Qual que é o responsável por esse problema que eu apelidei de causador físico? Mas você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de causador físico, que fica fofinho, mas você pode chamar simplesmente de causador, ou responsável, ou irresponsável que deixa aquele problema acontecer, ok? Depois você vai se perguntar, caramba, por que será que essa causa acontece? Esse é o momento de aprofundamento. Esse é o momento que você consegue descobrir o porquê do porquê. Ou seja, a causa da causa. Além disso, você também vai se perguntar, uai, peraí, mas todo esse problema que tem todas essas raízes, essas causas, o que isso gera de consequência? E aí você vai tentar pensar na sua cabecinha aí consequências que são geradas a partir daquele problema. Viu que é fácil? Muito bem. É só fazer tudo isso 2 vezes no seu texto, de repente um sobre cada texto diferente da coletânea e pronto, você já tem sua argumentação completíssima. Vamos fazer junto? Peguei um tema aqui super improvável. Vamos supor que você chega na prova e aí tem lá os desafios dos anões na sociedade brasileira. Os desafios de inclusão dos anões na sociedade brasileira. Você fala, meu Deus, não estudei nada sobre anões, não sei nenhum repertório sobre anões, não sei dados estatísticos sobre anões, não sei fazer uma redação sobre anões, vou sentar e vou chorar? Não, vou aplicar a técnica do planejamento guiado da tia Teteca. Então, seguinte, imagine que um dos textos de apoio
que está na coletânea, ele diz o seguinte, ele é uma publicidade como se fosse um outdoor, uma propaganda, que diz o seguinte: dia 25 de outubro é o Dia Nacional do Combate ao Preconceito contra pessoas com nanismo. Só isso. Respeite as diferenças. Vamos supor que o texto 4 daquela sua redação seja só isso. Vocês têm noção que só isso já faz a gente ter uma redação incrível? Vem comigo. Pensa aí. A publicidade está dizendo que existe um dia nacional do combate ao preconceito contra pessoas que são anãs, nanismo. Beleza, qual é o problema que eu extraio daí? Anões sofrem preconceito. Então a primeira pergunta eu já respondi. Qual é o problema que eu posso extrair? Anões sofrem preconceito na sociedade. Agora, ficou fácil. Qual que é a possível causa para esse problema? Por que os anões sofrem preconceito? Porque eles são diferentes do restante da população. Normalmente vocês vão responder isso, que eles são diferentes do restante da população. Fisicamente, né? Sua anatomia, diferente do restante da população. Beleza, até aí tudo bem. Agora eu quero que você me responda. Por que as pessoas discriminam alguém que é diferente fisicamente da outra? Aí que tá a argumentação forte que você precisa na sua redação. Por que alguém discrimina outra pessoa só porque fisicamente ela é diferente? A gente pode entrar em muitas questões aqui, muitas. Uma delas, por exemplo, é a padronização da beleza na sociedade brasileira. A padronização do corpo perfeito, do físico que dita moda, né? Então essa padronização, ela vai interferir, vai fazer com que as pessoas tenham esse preconceito. Certo? Essa é uma das possibilidades, poderia ser outra coisa. Se você chegou a pensar em algum outro motivo, conta pra mim aqui embaixo que eu vou ler. Se você pensou em alguma outra causa da causa, você me fala, beleza? Quem é o responsável por isso? Bom, pensando assim, por baixo, sociedade. Mas se eu pensar de uma maneira mais aprofundada, quem é o responsável por criar padrões de beleza na sociedade, padronizações com relação a tudo? A mídia, os meios de comunicação, a televisão, o jornal, principalmente hoje em dia, na era tecnológica em que a gente vive, a internet. Então a gente já tem o problema, a causa da causa e o causador. Quais são as consequências disso? Bom, consequência básica. Os anões sofrem preconceito e se sentem fora desse padrão de beleza imposto. Um padrão de perfil, né, de sociedade. Eles ficam marginalizados de alguma forma. Sofrem preconceito e marginalizam-se. Qual é a consequência da consequência? Qual é a outra consequência que acontece a partir dessa primeira? Peraí, se o anão se torna marginalizado, se ele sofre preconceito, o que pode acontecer de pior depois disso? Ele pode desenvolver problemas, por exemplo, psicológicos, por se sentir inferior. Existe a inferiorização desse sujeito, né? Ele pode ter dificuldade no mercado de trabalho, de ser inserido em grupos. Você vai escolher uma consequência só, não misture consequências, ok? Muito bem, e a gente tem toda a nossa sequência argumentativa. A gente tem a causa, o problema, causa, causador físico, as consequências, e a gente tem já um desenvolvimento inteiro, sem saber nada sobre anões. Vocês acham que eu pesquisei para fazer esse vídeo? Não! A única coisa que eu joguei no Google foi Dia Internacional do Nanismo, mais nada. Eu, assim como você, nunca pesquisei sobre anões e eu faria uma redação nota 1000, assim como você também vai fazer agora. Desafio para esse vídeo, você vai comentar aqui embaixo outro problema, outra causa, outro causador físico, outra consequência. Você vai fazer essa sequência de perguntas todinha de novo, só que dando novas respostas, e eu vou ler uma por uma e vou ver se está certo ou não. Vamos ver se você aprendeu a técnica do planejamento guiado? Então, simbora! Gente, é isso. Por hoje é isso, mas aqui no meu YouTube a gente vai ter muito vídeo legal, com muito conteúdo de qualidade. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, não acredito nisso, né? Você não quer tirar 1000 no Enem, não é possível.
Você não quer tirar 1000 no seu concurso, não quer tirar nota máxima na sua redação. Então agora você vai, se inscrever aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não ficar por fora de nada que eu postar por aqui, não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização. E, claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que ainda têm medo de chegar no dia da prova e não saber sobre o tema. Fala essa dica pra ele, porque é imbatível. Não tem como ter mais medo de redação, hein? Galera, um beijo e até o próximo vídeo!